Eu estou aqui com dois dos professores que são organizadores desse trabalho, que parece distante, mas a gente vai traduzir para vocês. Os meus convidados são o professor João Bem-vindo, ele é formado em letras, tem especialização em linguística, mestrado em estudos de linguagem, tem doutorado também pela Universidade Federal de Minas Gerais na área de estudos linguísticos também, é professor da Universidade Federal do Piauí e tem ampla experiência nessa área de linguística, né? Principalmente na análise do discurso, que é o tema desse livro. A nossa outra convidada é a professora Maraísa Lopes, também formada em letras, com especialização em estudos da linguagem pela Universidade Mogi das Cruzes. Ela é mestre em linguística. A área dela é principalmente também a análise do discurso, é doutora em linguística também, tem também trabalha na área da história das ideias, pelo programa de pós-graduação em linguística da Universidade Estadual de Campinas e é professora da Universidade Federal do Piauí, entre muitas qualificações. É importante dizer que eles fazem parte do NEPAD, que é, na verdade, Núcleo de Pesquisa e Análise do Discurso da Universidade. Eu fico lendo tudo isso e fico pensando, professores, bem-vindos, boa noite. A que ponto nós chegamos na área do discurso, né? De nós termos pós-graduação nessa área, termos um departamento que fala e trata sobre isso, como o discurso ficou importante e como, principalmente, nós, pobres mortais, que não estamos na academia, não nos damos conta disso. O discurso é sempre o que o político fala, o discurso é o discurso de uma solenidade, não é o que está no outdoor, não é o que a mídia fala, não é o que se diz em casa, não é só o falado, é o escrito também. Por que o discurso ficou tão importante e por que a gente ficou tão desatento a ele? Acho que a gente poderia começar por aí. Bem-vindos ao nosso programa. Na verdade, como você falou, o discurso, a gente costuma associar essa palavra à fala em situação formal. No senso comum, é isso que a gente imagina. Nas universidades hoje, a palavra discurso passou a ser a bola da vez dentro das ciências humanas, da comunicação social, da educação. E o discurso nada mais é do que a palavra associada ao seu contexto. A gente não imagina uma sociedade onde a palavra, o signo linguístico, ele é dissociado do momento histórico, social, ideológico, cultural, do universo de crenças, de valores daquela sociedade. Então, sobretudo na área de letras, onde a palavra é nosso objeto maior de estudo, a gente tem o discurso hoje como a principal, digamos, a principal inspiração de pesquisa. O interessante é que, ao mesmo tempo que ele é tão forte, ele é vulnerável também, não é, professora? Queria que você falasse sobre isso. Então, na verdade, a gente percebe que, por mais que o discurso permeie a nossa sociedade, a gente não dá atenção para isso, ele passa muito despercebido. E nas propostas atuais do governo, para o ensino básico, tudo está calcado na questão do discurso. E a gente como eu posso dizer, a gente realmente acaba não dando o valor necessário para isso. Há discursos que podem, por exemplo, provocar exclusão social. Porque o livro de vocês também fala sobre isso. Aliás, vamos falar do livro, né? O livro são 14 artigos de professores de duas universidades, o UESP e o UFP, e que tratam disso. Mas não fala só sobre discurso, fala sobre memória e inclusão social. Como é que essas áreas interagem dentro desse material? É verdade, são 14 artigos de professores dessas universidades e de outras universidades brasileiras também que foram convidados. E nesse livro nós pesquisamos sobre diversos tipos de discurso, desde peças publicitárias, outdoors, obras literárias, sites de relacionamento, pronunciamentos do Papa Francisco, discursos de professores e alunos das escolas. Então, tudo isso, em todos esses momentos, em todos esses lugares, o discurso está produzindo ideologias, valores, crenças. Isso tudo está dentro de uma área de pesquisa que tem se proliferado bastante hoje na universidade. Qual foi a descoberta dentro dessa análise que vocês fizeram, professora Maraísa, mais interessante? Porque os capítulos são super interessantes. Emocionar para atrair, amores virtuais,
preparar-se para incluir, sarado para o verão, entre aspas, para você ter noção de como o discurso faz parte do nosso dia a dia, né? A Paratopia do Autor, que são 2 livros que vocês, na verdade, analisam. Antes da gente passar pelos autores, para os autores que vocês analisam e os demais capítulos do livro, o que mais chamou a atenção, o que mais surpreendeu vocês nessa pesquisa e nesse livro? Vou falar de um dos capítulos que eu sou coautora também, que acho que eu tenho mais propriedade. Existe um capítulo no livro que a gente fala das capas da revista Veja sobre a Copa do Mundo. Então, a gente acaba consumindo as revistas sem perceber como as capas são formuladas. E a gente percebe, né, analisando todo o histórico de capas das revistas da Veja com relação à Copa, que até um determinado momento da história, as capas são todas festivas, sempre aparecem festas, e nesse último momento relacionado à Copa do Mundo, na Copa do Mundo do Brasil, é que a gente vai perceber uma coisa mais cindida, mostrando qual é a realidade, né, do menino descalço, da população pobre, se contrapondo aos grandes jogadores de futebol. Então, a gente percebe que, para nós, na sociedade comum, isso passa despercebido, mas uma análise mais atenta permite mostrar como a questão da mídia vai se colocando e construindo determinadas imagens para a gente. A gente tem observado, sobretudo na área de letras, um fenômeno. Nas aulas de língua portuguesa, o aluno aprende a decodificar as palavras, mas ele não consegue atribuir sentido a elas. E isso reflete na prova do IDEB. Sempre que o Ministério da Educação faz tem um fraco desempenho nos alunos brasileiros. Os alunos brasileiros não conseguem identificar os sentidos nos textos. Eles conseguem decodificar. Eles veem o C, o A, o S e o A. Aqui está a palavra casa. Eles não têm um senso crítico, eles não conseguiram interpretar isso. Exatamente. Né? Então, como que a gente pode transformar o ensino de língua portuguesa em algo mais palatável, em algo mais próximo, mais sedutor? Vocês respondem isso nesse livro? Tentamos responder isso no livro também. Por exemplo? Bem, quando analisamos o discurso do Papa Francisco, por exemplo, de que forma um texto do Papa Francisco ele traz questões do dia a dia que estão relacionadas à vida dos alunos, da sociedade, enfim, do grupo social onde nós estamos inseridos. De que forma ele trata principalmente da questão da inclusão social. O que traz de novo no discurso do Papa? Quando ele diz uma expressão X, o que ele está querendo falar com isso? E o que está por trás do discurso dele? E o que está por trás, exatamente. Então, muitas vezes o discurso nem está nas palavras, está no silêncio, naquilo que não é dito. Então, como que a aula de língua portuguesa pode se transformar num espaço de apropriação do aluno, desses valores, dessa cultura, de tudo isso que está por trás do signo linguístico. Tanto que o público-alvo desse livro, digamos assim, são professores, né? São professores, são alunos também nossos, alunos da universidade, da graduação, mídia, da pós-graduação, né? A mídia. A relação com memória e inclusão, professora, como é que vocês fizeram? Então, como você começou, na verdade, o programa, né, dizendo sobre a questão da palavra, a gente concebe que é por meio da palavra que as pessoas se inserem socialmente. Então, analisar um discurso sobre, por exemplo, como um dos capítulos no livro, sobre alunos surdos, faz toda a diferença para aquele professor que atua com esses alunos em sala de aula. Então, a gente também visa, com este livro, proporcionar algumas ideias para aqueles professores que trabalham nesse contexto de inclusão, né, da educação inclusiva, também terem ideias para formular melhor esse acontecimento em sala de aula. Quem no Brasil, academicamente, em nível de docência, de sala de aula, quem no mundo, na verdade, conseguiu resolver isso melhor, conseguiu desenvolver esse senso crítico, conseguiu despertar essa capacidade, treinar essa interpretação de texto e estar mais atento ao discurso? Onde é que nós não somos no planeta tão vulneráveis a isso e estamos mais atentos? Olha, o estudo do discurso, de forma científica, na verdade, foi consolidado na França, mais ou menos por 1960, através de alguns teóricos, pesquisadores, que se preocupavam com a palavra enquanto signo ideológico. Ou seja, toda palavra traz por trás de si uma exclusão ou uma inclusão social. Na verdade, toda palavra traz uma ideologia. Algumas palavras que a gente vai incorporando ao nosso dia a dia, como a homoafetividade, afrodescendência, elas na verdade não são palavras nem expressões
aleatórias. Elas não nascem por acaso, elas surgem de uma necessidade que aquele grupo tem de expressar algum sentido. Então, isso tudo é um prato cheio para a nossa pesquisa, porque nós somos caçadores de sentidos. Os caçadores de tesouros. Aliás, seria um ótimo título, Os Caçadores de Sentidos, no discurso, na memória e na inclusão social. É verdade, verdade. Quem sabe numa próxima edição, né? Verdade. Então, eu me incomodo muito quando, às vezes, a gente mostra uma letra de música na sala de aula e a gente pede para os alunos dizerem alguma coisa sobre ela e eles não conseguem compreender os sentidos que estão ali presentes. Aliás, o Emicida, Chico Buarque, pela primeira vez foram tema do Enem, né? Quer dizer, é preciso estar atento a isso, de como a nossa literatura e a nossa cultura são inseridas aos poucos, infelizmente só agora, dentro dessas aferições, dessas provas, desses exames, né? Isso é lamentável também. A gente fica atento a isso, mas assim, nós não fomos treinados para isso. A gente errou muito e continua errando em relação a isso. Ou eu estou errada, professora? Então, felizmente, a gente tem acompanhado, ainda que minimamente, essa entrada dos textos mais... que acabam circulando mais socialmente. A gente tem mais coisas relacionadas à sociolinguística, às variantes linguísticas. Então, a música do rap, do MC, ela está, na verdade, chegando ao Enem e a esses outros tipos de prova, como também uma tentativa de formular essas novas questões de como o ensino deve se desenvolver, né, na sala de aula. O professor falava da questão de como começou essa preocupação, que foi na França, berço do iluminismo, da Revolução Francesa, e eu fico pensando que, ironicamente, hoje a França se vê diante de uma situação em que ela tem que encarar o discurso que ela produziu da fraternidade, da liberdade, da igualdade, e é um discurso que, em determinados momentos, por questões humanísticas, ele também se torna contraditório e bélico também. É super interessante essa coisa do discurso do ponto de vista da geopolítica hoje, né? É verdade. Uma coisa que incomoda muitas pessoas em relação aos ideais vividos pela França é exatamente a ideia de liberdade que eles têm. E as práticas sociais, a forma como eles convivem e como eles organizam a sociedade, acabam incomodando muita gente que pensa diferente. E que nasceu desse discurso, né? Nasceu desse discurso, que foi exatamente. Coerente durante muito tempo, né? É verdade. E que hoje está sendo colocado em xeque. É verdade. Na verdade. Tem um outro capítulo aqui que me chamou a atenção, Sarado para o Verão. É um artigo que eu escrevi em parceria com um aluno meu, o Edivaldo, e a ideia dele foi pesquisar as imagens construídas na revista Men's Health Brasil. Uhum. É uma revista que circula em nosso meio e ela mostra pessoas saradas, sobretudo homens sarados. E no discurso? Então, de que forma essa revista constrói a imagem do homem brasileiro? Como deve ser o homem brasileiro? A prática de exercícios físicos, a forma de se vestir, como tudo isso produz discursos sobre o homem brasileiro. E é interessante observar como o homem brasileiro tenta associar a sua imagem a outras imagens. Você se sente representado, professor? Não sei. Boa pergunta. Nesse discurso? A revista mostra o Cristiano Ronaldo, David Beckham, várias personalidades, assim, como eles se vestem, como eles se... Na verdade, ele observa, a gente observa isso no artigo, há uma corpolatria, uma cultura ao corpo, muitas vezes, né? E isso acaba se sobrepondo, muitas vezes, a outros valores. A questão da exclusão, do discurso que produz a exclusão ao invés da inclusão, professora. Eu queria, para a gente encerrar, falar sobre isso. Acho que hoje a gente pode usar como um exemplo um outdoor que está sendo veiculado em Curitiba, solicitando a diminuição da quantidade de benefícios àqueles portadores de alguma necessidade especial. Então, aí a gente tem uma prática ideológica, uma prática discursiva muito forte, né? A palavra excluindo, ao invés de incluir o ser humano na sociedade. Nossa, interessante, né? Porque o outdoor totalmente na contramão, digamos Fora assim. dos padrões daquilo que é esperado. Fora dos padrões, quer dizer, quem está precisando, a análise tem benefício demais, chega. Exatamente. Quando a gente sabe que socialmente essas pessoas sofrem a falta desses benefícios. Até a gente chegar no nível de tornar iguais os desiguais,
A gente tem um longo caminho. E eu acho que a gente tem um longo caminho, na verdade, para entender aquele que a gente chama de deficiente como a pessoa que é diferente e não deficiente. E é entender, não é tolerar. Porque o tolerar também ele tem uma dose de exclusão, né? A gente tolera o que não suporta. É verdade. O que não aceita. Né? É entender, é conviver. Ser tranquilo em relação a isso. Super interessante o livro. Onde é que a gente encontra? Olha, nós nem lançamos ainda o livro, vai ser lançado... Nossa, primeira mão aqui no programa, exclusividade adoro. Aqui. Vai ser lançado na Livraria Anchieta, né? Na Livraria Anchieta, no próximo dia 17 de dezembro, às 19 horas. Todos estão convidados a participar. Sim, sim. E olha, fiquem atentos tem algum discurso novo que vocês pesquisaram aí? Porque eu vi que na análise do discurso a questão do homem, a questão do sexo, a questão religiosa. Tem alguma coisa que vocês perceberam que é um discurso totalmente novo desse século XXI? Ou seria o próximo livro? Olha, a gente observa vários fenômenos acontecendo. As redes sociais superando muitas vezes outras formas de comunicação, as revistas, as publicações desaparecendo, a nova forma de ver TV, de consumir informação. Isso tudo são discursos que circulam no nosso meio. E a gente precisa ficar atento para ver de que forma isso molda as nossas viral, relações. Né? O que transforma talvez uma mentira em verdade. É verdade. Né? Acho que vale um outro livro aí, viu? Vou querer que vocês voltem aqui rápido, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, parabéns pela ideia de vocês, pela pesquisa, parabéns, aliás, a todos os outros. Além da professora Maraísa e João Bem-vindo, tem também José Ribamar Lopes Batista Júnior, é bom a gente registrar. Eles participaram da organização desse livro, muito interessante. Obrigada.